Quinta Dimensão, um programa de ciência, cultura e tecnologia, transmitindo pela Rádio Kaxinawá 100.1 FM e pela Web Rádio TV Kaxinawá, kaxinawarg3.net. Estamos aqui hoje recebendo o nosso colega, professor, engenheiro, vice-diretor da Faculdade de Engenharia, professor Weber Figueiredo, tá? Que vai trabalhar com a gente nessa entrevista falando sobre as perspectivas que existem a respeito do desenvolvimento humano e do meio ambiente. Professor Weber, meu amigo Weber, me diga, como foi que essa questão do desenvolvimento e do meio ambiente apareceu em sua vida, em sua profissão, nesses tempos que nós vemos hoje? Apareceu há muito tempo, é uma coisa recente, agora estamos pensando do aquecimento global. Vamos falar com nossos ouvintes a esse respeito. Boa noite, Henrique. Boa noite, telespectadores que falam. Telespectadores? Isso. Há uns 15 anos atrás, eu ocupei uma função no Estado de dirigir um órgão de meio ambiente, a SERLA, Superintendência Estadual de Rios e Lagoas. Naquela ocasião, então, as questões ambientais foram florescendo na minha vida de engenheiro e eu passei a me preocupar e a estudar essas questões. Foi a partir daí, quer dizer, o meio ambiente tomou mais intensidade na minha vida nessa época. Por exemplo, nós estamos aqui em Caxias, Baixada Fluminense, e eu trabalhei muito aqui. Nós fizemos muitas obras naquela ocasião aqui na Baixada Fluminense. E o que é que nós notávamos? Nós notávamos que o preço das obras, o custo da recuperação ambiental era muito grande. Foi aí que nós nos conscientizamos de que a preservação ambiental é sempre mais econômica e responsável do que reconstruir o meio ambiente degradado. Nós estamos exatamente no centro do completamente degradado e morto Rio Pavuna e do completamente morto e degradado Rio Sarapuí. E essa região também é uma região de extrema pobreza, já que o nosso assunto é desenvolvimento e meio ambiente. Que relação que existe entre essa degradação desses rios e o desenvolvimento e a pobreza que nos cerca? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, vamos agora retroceder às origens, né? O homem, ele para viver, ele precisa degradar o meio ambiente. Não há como. Isso na vida moderna de 200 anos para cá, tudo que nós fazemos, de alguma forma, causa um impacto ambiental. Alguns são reversíveis, outros não. Por exemplo, nós estamos num prédio, esse prédio eu chamo de riqueza. Todos os componentes aqui vieram do meio ambiente. O concreto, o ferro, né? Quando você tem um ônibus, por exemplo, um ônibus feito de a chapa de aço, vem do minério de ferro, que vem da natureza. Quando você tem os pneus, aquilo é petróleo, né? Os vidros vêm da areia, o alumínio do motor é da bauxita, são todos minérios e coisas que estão na natureza. Então, esse conjunto de objetos, de coisas que nós necessitamos para viver ou que criamos essa necessidade, são todas riquezas e objetos que a sua forma original veio da natureza. Se, por exemplo, você pegasse esse computador que tem ali, ou essa câmera, e dissesse revertéria de locum tum, quer dizer, volte ao pó, essa câmera voltaria a ser petróleo, voltaria a ser minério de ferro, e um pouquinho de areia, por aí, você é químico, você sabe disso. Então tudo vem da natureza. E mais importante, essa natureza é do planeta Terra. Essas coisas não vêm de Marte nem de Júpiter, né? Você tem algum objeto que veio de Marte? Não, né? Tudo do planeta Terra. Então, naturalmente, o homem necessita do meio ambiente. E aí surge o problema do chamado desenvolvimento sustentável. Seria aquele que o homem utiliza o meio ambiente, mas não degrada esse meio ambiente de forma irreversível, de modo que as próximas gerações que ainda não nasceram e não votam, não têm poder de decisão, elas possam se beneficiar desse meio ambiente, porque nós já encontramos um meio ambiente bastante degradado. Você citou aqui o exemplo da Baixada Fluminense, da qual eu particularmente conheço bastante. Ela foi se degradando ao tempo.
Com o tempo, a ocupação desordenada do solo, sem planejamento, atendendo a interesses de especulações comerciais, né, do lucro, ela foi habitando. Não importava se, por exemplo, a Baixada Fluminense não tinha capacidade de escoar bem as suas águas. Por exemplo, os rios, eles não correm com grande velocidade para o mar, porque, conforme o próprio nome já diz, aqui é uma região de baixada. Sendo uma região de baixada, a inclinação é pouca, então, quando vem chuvas fortes, há uma tendência de haver inundações. O trabalho que nós fizemos foi exatamente de evitar inundações. Era um programa de combate às enchentes e saneamento, porque se as águas são represadas, conforme você falou, o Braço Morto do Pavuna, o Sarapuí, se existem áreas em que as águas são represadas e essas águas elas não fluem, ali é foco de doenças, fezes, ratos mortos, ratos vivos, proliferação da leptospirose, da urina do rato, etc. Então, havia regiões que algumas realmente nós conseguimos resolver, que elas, quando a chuva vinha forte, degradava de tal forma, inundava de tal forma que certas casas, certas habitações ficavam com 1 metro de água poluída. E aí é um foco de doença. Agora, ou seja, antigamente a chuva lavava a sujeira e nós tivemos uma situação em que hoje essas enxurradas apenas espalham a sujeira por uma área muito maior do que apenas o rio. Se a drenagem não for suficiente. O nosso trabalho realmente foi muito de limpar rios. Nós chamamos dragagem, o rio estava assoreado, canalizar águas, esse foi o nosso trabalho, né? Mas era um trabalho caro, quer dizer, se no passado tivesse havido maior responsabilidade na ocupação do solo, esses programas seriam minorados hoje. Agora veja lá, Henrique, existe uma coisa por detrás disso. O Brasil ele foi crescendo, a Baixada Fluminense foi crescendo, o Rio de Janeiro foi crescendo, os estados todos foram crescendo, aumentando a população, mas a riqueza que nós precisaríamos, né, os serviços que nós precisaríamos para fazer com que esse crescimento fosse um crescimento ordenado, um crescimento harmônico, isso não foi feito, muito devido ao problema da pobreza do país. E aí... Sim, aí vem a grande pergunta que hoje circula em todos os grandes debates internacionais. O Brasil degrada o meio ambiente porque é pobre? Ou ele é pobre porque degrada o meio ambiente? Sim, aí vem a grande pergunta que hoje circula em todos os grandes debates internacionais. O Brasil degrada o meio ambiente porque é pobre? Ou ele é pobre porque degrada o meio ambiente? Vamos lá. No meu entendimento, nós somos um país que em certas áreas desenvolveu poucos conhecimentos, na área tecnológica, por exemplo. Então, nós somos um país desde 1500, parece, 1500, né? Sim. E de alguma maneira somos dominados. Hoje em dia, essa dominação, ela em parte, ela se faz pelo conhecimento. Então, no mercado mundial de mercadorias, existem mercadorias de maior valor e mercadorias de menor valor. Veja, você pode fazer um teste simples na sua casa, você pegue um antibiótico, por exemplo, um remédio, e veja quantas gramas ele tem. Aí veja o preço, às vezes tem 5 gramas. Aí você veja aquele preço, faça uma regra de 3 simples e procure calcular o quilo daquele remédio. Sim. Você vai ver que alguns remédios, o quilo do fármaco do remédio, o fármaco é a substância que faz o remédio, chega ao preço de um apartamento, de uma casa. Então existem certas mercadorias, que eu chamo de riquezas, que para que elas fossem feitas, elas necessitaram de uma grande cadeia produtiva, de trabalho, né, de pessoas, de conhecimento, e que para você remunerar toda essa cadeia, faz com que o produto final tenha um preço mais elevado. Nós dizemos então que essa riqueza, esse objeto, ele tem uma alta tecnologia agregada. Existem outras mercadorias que não é tanto. Se você pega, por exemplo, um cacho de banana na bananeira, você vende aquela banana por R$2 o quilo.
né? Porque ela tem pouca tecnologia. Aquilo foi uma coisa que gerou um emprego, que foi do colhedor de banana. Eu até costumo citar, se você faz um doce de banana, eu cito o exemplo da bananada da vovó, você, ao fazer aquele doce de banana, você cria mais empregos do que simplesmente colher um cacho de banana. Consequentemente, 1 quilo de banana custa R$2, 1 quilo de bananada custa, custa 5, 6 reais, porque ela gerou mais empregos. Então, no mundo existem mercadorias que têm maior valor tecnológico agregado, que criaram mais empregos, têm um preço maior, e mercadorias com menor valor tecnológico agregado. E aí, nesse jogo mundial, o Brasil é um grande exportador das chamadas commodities, quer dizer, mercadorias com baixo valor tecnológico agregado. Em troca, ele precisa importar mercadorias de alto valor tecnológico agregado. Então, quando você, por exemplo, importa um produto eletrônico de $4.500, por exemplo, né, que você citou agora, o Brasil precisou, em troca disso, fornecer mercadorias que pagassem isso. Eles não aceitam real, essa moeda que você tem no bolso, eles não aceitam. Você tem que mandar uma mercadoria. Só que a mercadoria que veio para o Brasil, ela, às vezes até pouco peso, mas com grande valor tecnológico agregado, ela criou muitos e bons empregos nos países de origem. E a mercadoria que nós mandamos, que aí sim veio o meio ambiente, ela foi uma mercadoria que gerou poucos empregos aqui. Então você tem essa troca no Brasil, isso acontece, basta você fazer uma análise da balança comercial, em que você troca produtos com valor agregado em troca de um meio ambiente. Então o meio ambiente passou a ser uma espécie de moeda de troca do nosso modelo econômico dependente. Daqui a pouco nós vamos receber as perguntas pelo MSN. Quem estiver nos assistindo pode enviá-las pelo endereço quinta.ud@hotmail.com. Voltando aqui, Weber, então, porque geralmente algumas pessoas imaginam que nós estamos, por exemplo, destruindo a Amazônia para vender carne para o japonês, e paramos por aí. Mas na verdade, nós estamos destruindo a Amazônia para vender carne para o japonês e ao mesmo tempo para comprarmos o computador japonês, a televisão de plasma japonesa. Ou seja, essa questão do meio ambiente no desenvolvimento, ela é muito complexa, envolve cada um de nós, mesmo aqueles que pensamos que não temos nada a ver com essa história. Mas temos, porque isso faz parte de um modelo. Aliás, no meio ambiente eu aprendi também, Henrique, que nós temos que raciocinar de forma global, forma holística. O raciocínio holístico é aquele que você não pode querer raciocinar somente com uma coisinha, porque aquilo está interligado, o mundo está interligado. Então na economia está tudo interligado. Especificamente no que você falou, o Brasil, ele é um grande exportador de produtos primários, mercadorias ou de baixo valor tecnológico agregado, ou quando ele agrega tecnologia, por exemplo, nós exportamos bastante automóveis. O controle desse negócio não é do Brasil, não é brasileiro. Sim. As grandes firmas, nós não temos um fabricante de automóveis com a marca João Banana brasileiro, ou Made in Henrique, não tem. Então, as grandes, 70% do produto interno bruto brasileiro é um dado que eu às vezes até duvido se seja verdade, mas estudos comprovam que 70% do PIB brasileiro é controlado por não residentes. Então, em resumo, o Brasil é dependente, ele não desenvolve tecnologia suficiente para gerar suas próprias riquezas, empregos mais qualificados, e com isso ele passa a trocar o meio ambiente, como por exemplo o agronegócio. Agronegócio é bom, está bem, é bom, não vamos desprezar, mas tem que ter limites. Então nós exaurimos o meio ambiente em troca de produtos industrializados com alto valor. E isso para mim é o cerne da questão econômica do Brasil, porque é um gerador de pobreza por um lado, né, um gerador de pobreza, e aí então você tem o Brasil grandes áreas pobres, porque não se conseguiu gerar riquezas suficientes para o nosso consumo, e sim para a exportação, né? Então, isso é um dos fatores da nossa pobreza. E esse modelo, ele é insustentável, porque, tá bem, a gente tem que trocar um pouco do nosso meio ambiente, mas até que ponto nós não estamos exaurindo esse meio ambiente, de modo que as gerações futuras não aproveitem dele, já esteja degradado?
Na realidade, você falou aí do Japão, eu me lembro que uma vez eu estive no Japão numa missão pré-oficial e os japoneses, eles falaram assim: olha, nós queremos continuar comprando o aço de vocês, o minério de ferro, entendeu? A bauxita, né? Na realidade eles não queriam só a bauxita, eles já queriam o alumínio pronto, porque você sabe que o alumínio, ele tem um grande percentual dele é energia. Então, na realidade, quando nós exportamos a barra de alumínio, o lingote de alumínio, nós estamos exportando energia. Exatamente. Então, nós queremos, até eles falaram, estamos construindo navios maiores e em troca nós temos essas mercadorias. Então eles nos levaram para uma sala em que lá tinha, naquela ocasião, era o fax, era o início da telefonia celular, era satélite, eram componentes de avião, todos eles diziam assim: olha, temos aqui alta tecnologia para trocar pelos seus produtos. Só que os países, Henrique, se você vir os países que se desenvolveram, né, pega o G7, Estados Unidos, Japão, Inglaterra, os 7 ricos, todos eles têm uma forte base tecnológica. Todos eles dominam, os Estados Unidos, um dos maiores, domina grande parte da produção, desde a transformação da areia em um chip, em um circuito integrado, né? Eles dominam todo esse ciclo, quer dizer, eles dominam o projeto. E isso foram investimentos em quê? Foram investimentos em ciência básica, começando pela ciência básica, investimentos em desenvolvimento de tecnologia, ou seja, e na educação como um todo. Você só consegue fazer isso se você criar uma considerável massa crítica de pessoas bem preparadas, que tenham tido um bom primeiro grau, um bom segundo grau, uma boa universidade em todas as áreas, em todas, não é só na tecnológica, em todas, para que você consiga fazer com que aquelas pessoas desenvolvam o país. Então, o desenvolvimento do país, porque tem uma coisa interessante que é, primeiro, o crescimento, né? Depois desenvolvimento e terceira evolução. Antigamente eu pensava no crescimento, mas só o crescimento não é suficiente. E tem o desenvolvimento e tem a evolução do ser humano. E para mim a evolução do ser humano está muito ligada ao conhecimento. Claro que tem os valores nobres da vida, os valores da bondade, do amor ao próximo, da solidariedade, que também são importantes e são essenciais. Mas do ponto de vista, para você criar riquezas, você fazer com que o país enriqueça, você tem que ter o desenvolvimento do conhecimento. E aí a educação é o fator principal. Em Duque de Caxias são 18 horas e 35 minutos. Weber, você fala então de uma perspectiva holística, que significa você observar o pequeno fenômeno, o grande fenômeno, não desvinculá-lo de qualquer possibilidade, né? E aí você coloca muito bem a questão da educação. Ou seja, a educação dos países desenvolvidos que são sede dessas empresas, aparentemente, está criando naquele povo uma consciência que exige a redução da degradação do ambiente. Tá bem. E a nossa educação no Brasil não está ajudando a que o morador dessas regiões tenha conhecimento suficiente para combater localmente e politicamente os fatores que degradam os rios, ou então, no caso das florestas, o ambiente florestal e etc. Ou seja, essa diferença de educação entre esses povos pode estar gerando um conflito entre pessoas que seriam aliadas contra essas grandes corporações que, na verdade, não têm país, né? Eles têm apenas o interesse de lucrar cada vez mais. Sim, os problemas ambientais, eles são extensivos a todas as nações. Tanto que aqui no Rio de Janeiro houve uma conferência, me parece que em 92, que eles chamavam de Eco 92. Eco 92. Mas na realidade não era Eco 92. O nome certo era Conferência Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, porque essas duas coisas estão ligadas. E nessa conferência vieram todos os países. E por que esses problemas ambientais? Porque isso atinge todos os países de uma única vez. O problema da poluição de São Paulo, por exemplo, se São Paulo polui, aquilo pode prejudicar o Rio de Janeiro ou a cidade, né? Se a França polui, pode prejudicar a Inglaterra. O Rio, por exemplo, se o Rio você polui em cima, ele pode prejudicar a população de baixo. Então, os problemas ambientais são interligados. Os países, conforme eles vão se desenvolvendo,
eles vão tomando uma consciência ambiental maior. Eu acho até que aqui no Brasil nós estamos tomando essa consciência, sabe, Henrique? Eu acho que já existe. Agora, para que você resolva os problemas, você tem que gerar riquezas para o povo. Porque o que é que difere um país rico de um país pobre? O país rico é aquele que consegue gerar riquezas para o seu povo. O país pobre é aquele que não consegue gerar riqueza para todos. Né? E os países, para que você possa gerar riquezas de uma forma autônoma. O que é uma forma autônoma? Uma forma autônoma é uma forma que você não é totalmente independente, né? Mas você tem autonomia em gerir o seu país, em gerir os seus negócios. Agora, isso pressupõe que o povo seja bem preparado. Não pode existir nação desenvolvida se o povo não for desenvolvido. Não existe isso. E o desenvolvimento está aqui. Aqui não é arma, não é? Entendeu? O desenvolvimento, quer dizer, seria uma arma para a mudança. E esse desenvolvimento é a educação. Esse desenvolvimento é um ensino conforme nós já falamos, de todo um ciclo de educação. E que se o país, veja lá, e se o país ele for... se ele conseguir, se ele for capaz de gerar as suas riquezas de alguma forma com autonomia, né, sendo dono dos negócios, sabendo para onde decidir, essa produção vai fazer com que ela tenha impactos em todo o sistema de ensino. Porque você vai precisar de boas pessoas para trabalhar, vamos supor, em bons cientistas. Os bons cientistas, você precisa de boas pessoas preparadas na universidade. Você precisa de pessoas críticas. E quando você consegue fazer essa geração de riquezas e você consegue fazer o sistema educacional completo e adaptado e que sirva às necessidades do país, você beneficia todas as profissões. Então você aí passa a ter riquezas para que, por exemplo, a pessoa de artes consiga fazer o seu filme, consiga fazer o seu teatro, porque o país produz tantas riquezas que você consegue dar, por exemplo, pro peão, pro capitão, pro engenheiro, pro advogado, pro professor, porque a quantidade de riquezas para que as pessoas vivam bem é suficiente para todos. Então, veja lá, resumindo, eu acho que o problema nosso é gerar riquezas sem grandes dependências, de forma autônoma, e aí é o grande desafio, preservando o meio ambiente de uma forma sustentável. Esse que é o grande desafio, porque você pode gerar riquezas e sair degradando o meio ambiente, porque tudo vem de lá, aí não pega bem. Aí não pega bem. Então é gerar riquezas com a responsabilidade de manter o meio ambiente explorado de forma que você não degrade, porque certas coisas não dão 2 safras. Né? A plantação de cana, por exemplo, até pode dar 2, 3, 10, 20 safras. Mas, por exemplo, se você degrada todo os seus minérios, não tem segunda safra. Nós sabemos que o nosso ouro, por exemplo, você vai... Continuando com as suas palavras, Weber, então é o seguinte, já que nós não podemos nos desenvolver sem alguma forma de degradação do meio ambiente, seria justo a gente imaginar que quando você busca riqueza, você tem uma relação razoável com o meio ambiente, sem degradá-lo em excesso, e quando você está apenas em busca do dinheiro, é que acontece as grandes tragédias ambientais, que ou são de um momento específico, ou então são aquelas cotidianas, que vão se avolumando com o tempo. Na realidade, isso é um pacto que a sociedade tem que ter. Países ricos, né? Muitas pessoas, eles são ricos materialmente, porque há 2 tipos de riqueza: a riqueza intelectual, a riqueza que vem do espírito, a riqueza que vem dos valores humanísticos, né, que é importante, e as riquezas materiais. Então há países ricos, mas que as pessoas já estão tomando essa consciência ambiental. Eu até pediria que depois você colocasse um link desse vídeo, que é uma americana que está na internet, em que ela mostra esses problemas que nós estamos falando aqui, mas ela mostra no idioma nativo dela. Ela é uma americana e que eu acho muito interessante, que é a história das coisas. Ela conta uma historinha como as coisas são feitas, que é mais ou menos isso que nós falamos, e mostra que só será possível uma nova qualidade de vida se toda a população mundial ela tiver um novo compromisso de felicidade.
Entendeu? Quer dizer, nós precisamos dos bens para nós vivermos melhor, nós precisamos do carro, nós precisamos da geladeira, nós precisamos da roupa, precisamos de tudo isso. Mas que essas coisas sejam distribuídas pelo mundo de uma forma mais equânime, de uma maneira mais uniforme, e que o estilo do consumismo, que aqui no Brasil nem tanto, não acontece tanto, principalmente em regiões carentes, as pessoas não têm tanto para consumir, mas que o estilo de autoconsumo de pessoas ricas, nações ricas, não seja um estilo associado a um padrão de felicidade. Porque muitas vezes o status, muitas vezes o sucesso está ligado a esse problema do consumo e que se traduz na prática no dinheiro. A pessoa lutar por mais dinheiro, ficar lutando para enriquecer, e que passa a ser uma pessoa, né, rica, com posses. Isso passa a ser então um padrão de felicidade. E que nós possamos encontrar, eu acho que isso é o grande pacto da sociedade, porque o homem é voraz. O homem é voraz, isso é da natureza humana. É um pacto de uma vida mais baseada em outros valores. Olha, a China, ela vem investindo há alguns anos fortemente em ciência e tecnologia, em conhecimento. Recentemente eu fiz um trabalho para uma firma, uma pequena empresa chinesa, e que eu fui ver no álbum da firma. Ela tinha 16 mil funcionários. 16 mil funcionários? 16, uma pequena firma, 16 mil funcionários. Uma firma de tecnologia, 16 mil funcionários, 70% deles, 80%, se não me engano, com grau de mestre ou doutor. Então, a 14 mil mestres doutores. Por aí. Então a China está investindo fortemente em ciência e tecnologia. E a China está crescendo. Nós vamos ter aí as Olimpíadas, né? Parece que são as Olimpíadas. Sim. E vai ser mostrado muito, ela está crescendo. E ela, se todo habitante do planeta da China, se todo habitante da China quisesse consumir ao nível da Europa desenvolvida ou do Japão, ia ter um problema ambiental muito sério. Eu não sei como é que isso vai ser resolvido. Eu acho que a China, muita gente diz assim, mas os produtos chineses são baratos porque eles lá ganham pouco. Ainda bem, quer dizer, ainda bem que eles ganham pouco, quer dizer, maquiavelicamente falando. Porque se eles quiserem ganhar muito, porque eles têm um padrão de vida, andam de bicicleta, tem aquela vida mais... Estamos agora passando para a segunda fase das entrevistas, com as perguntas que vêm da plateia e que vêm também pelo nosso MSN, quinta.d@hotmail.com. A Paula, nossa diretora e produtora, já tem uma pergunta para fazer ao nosso colega e professor Weber. Por favor, Paula. O que caracteriza o quadro de crise financeira norte-americana diante da sua perspectiva? Seria um alerta à escassez de recursos? Não tenha dúvida que os Estados Unidos, eles consomem num nível grande, e quem fala isso não é o Weber não, sabe? Quem fala isso, eu tenho um slide aí que eu mostro que são palavras da Academia de Ciências norte-americana, em que eles se mostram preocupados.